Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 32. Por favor, abra sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 32. Me ajuda aí, irmã Bruna, pelo menos para a gente orar e depois você pode... Nós estaremos falando hoje sobre um tema muito interessante. O tema do estudo de hoje é o que fazer em tempos de angústia. Repita comigo qual é o tema de hoje. O que fazer em tempos de angústia. Pergunta para alguém que está aí ao seu lado, você sabe o que fazer quando chega a angústia? Quando chegam os tempos difíceis, de aflição, de desespero, você sabe o que fazer? Então nós vamos aprender hoje com Jesus, o que fazer em tempos de angústia. Primeira, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32, diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, ou vigiai. Versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Senhor, nós queremos orar a Ti nesta noite e pedir a iluminação, porque sem esta iluminação não poderemos, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz e o nosso coração quebrantado em Tua presença, e que o Teu nome seja glorificado. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado, Bruna. Deixa na tela para mim o versículo de número 32. Nós estamos estudando, preste bem atenção, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Jesus tinha acabado de celebrar a última ceia com os discípulos. Vamos contextualizar historicamente para a gente se localizar. Era quinta-feira para sexta-feira, à noite. Jesus tinha acabado de celebrar a ceia com seus discípulos. Foi aquele momento em que ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele então vai desmascarar Judas. Vai mostrar, pelo menos para o apóstolo João, que aquele que ele der o bocado é o traidor. Então Judas é que recebe o bocado. E Judas sai para o entregar. E Jesus, naquele momento, termina a ceia naquele cenáculo que ele pegou emprestado. E é uma coisa interessante que Jesus tinha por hábito pegar muitas coisas emprestadas, né?
Jesus, ele vai usar um jumento que não é dele, vai usar um sepulcro que não é dele, vai usar um cenáculo que não é dele. E depois de todo esse momento de ceia, o momento da traição está próximo. O texto nos diz que eles foram, Jesus vai conduzir os discípulos, os 11, porque Judas não está presente. Então nós temos 11 discípulos. E Jesus vai levá-los a um lugar chamado Getsemane. Alguns dizem Getsemane, não importa. A palavra Getsemane significa prensa de azeite. Por que prensa de azeite? Porque o Getsemane era um jardim que ficava no monte chamado Monte das Oliveiras, aonde havia muitas oliveiras plantadas naquele jardim. Jesus conhecia muito bem aquele lugar, e tudo leva a crer, presbítero Eliseu, que dentro, naquele jardim, havia um lagar, um poço, aonde as azeitonas eram colhidas e lançadas dentro daquele poço que chamamos de lagar. E depois de serem colocadas ali, era colocada uma pedra muito pesada que rolava sobre as azeitonas no intuito de amassá-las para extrair dela o azeite. Parece que Jesus escolheu o lugar certo, porque a sua alma está sendo prensada, amassada. E Jesus escolhe exatamente o lugar, o Getsemane, chamada prensa de azeite. Jesus não está fugindo dos que estão chegando para prendê-lo. Para Jesus é o lugar da preparação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jesus, o Monte das Oliveiras ficava de frente para o templo. O templo ficava no Monte Sião. Havia um vale entre o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. Jesus então está no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsemane. E é interessante pensar que existem detalhes tão importantes, porque Jesus escolhe exatamente esse jardim, que seria o jardim da traição, o jardim da decisão, o jardim de onde ele seria conduzido à cruz. Porque tudo leva a crer que o primeiro homem, o primeiro Adão, fracassou exatamente aonde, pastor? Em um jardim, chamado Jardim do Éden. Mas o segundo Adão, ele vai vencer no jardim da agonia, no jardim do Getsemane. Enquanto Adão é derrotado no jardim, no paraíso, Jesus vai vencer no jardim da agonia. Alguém pode dizer glória seja dada ao Senhor? Então ele vai para o jardim da agonia, o jardim onde sua alma estava pressionada, angustiado. E o texto diz no versículo 32 que eles foram a um lugar chamado Getsemane. E ele vai liberar uma palavra aos seus discípulos e vai dizer assim: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Jesus vai nos ensinar, e se você quiser anotar, anote. Jesus está nos ensinando que nos momentos difíceis da vida, só há uma coisa a fazer: ore. Pega na mão de alguém e diga: não tem outra coisa a fazer, meu filho. Quando os momentos difíceis chegam, só tem uma coisa a fazer: coloca o teu joelho no chão e vai buscar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Esse momento é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. E ele está ali, e ele leva os discípulos para o Getsemane, e ele não vai fazer um piquenique no Getsemane. Ele não vai para o Getsemane para queimar pedaços de papel de oração. Ele vai para orar, ele vai para clamar, ele vai para buscar o Senhor. Ele diz: assentai-vos aqui, ou seja, ele deixa aquele grupo de discípulos numa região, e ele vai se retirar para orar. O versículo 33 diz assim: e tomou consigo. Deixa eu explicar aqui como nós estamos no estudo bíblico, que eu quero não apenas estudar a palavra, mas aplicar para a sua vida. O que fazer em tempos de angústia? Primeiro, ore, clama, busca um lugar para buscar o Senhor. Busca o Senhor. E segundo, ele tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João. Mas ele tinha 11. É porque nós temos que saber com quem a gente vai compartilhar nossas dores. Não, peraí, anote isso aí. Você precisa saber com quem você compartilha a tua luta, com quem você compartilha a tua dor, com quem você compartilha os teus momentos difíceis.
Pare com esse negócio de ficar colocando tua dor e teu sofrimento na internet. Não é para qualquer um. Isso é para Pedro, Tiago e João. Seleciona com quem você vai compartilhar as tuas aflições. Seleciona com quem você compartilha as tuas dores. Seleciona com quem você compartilha as tuas angústias. Pare com esse negócio de qualquer coisinha. Eu vou para a internet, boto as minhas dores, as minhas angústias, para todo mundo saber. Ninguém precisa saber. Aleluia. Seleciona quem você compartilha a tua dor. Jesus está extremamente angustiado. Eu vou mostrar para vocês. E naquele momento ele tem 11 crentes. Mas ele escolhe dos 11, apenas 3. Isso significa dizer que até entre os crentes a gente tem que selecionar. Tem que ser seletivo. Se Jesus foi seletivo, então eu aprendo a ser seletivo também. E se você quiser usar o termo panelinha, que use. A panelinha de Jesus, olha lá, a panelinha de Jesus. Jesus era seletivo, ele sabia com quem ele poderia contar naquele momento. Mas não tinha 11 seguindo, mas os 11 não tinham estrutura. Mas ele escolhe pelo menos 3, que viu nele certa espiritualidade para estar com ele naquele momento de luta. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. E ele toma consigo a Pedro, Tiago e João. É interessante que Jesus nem se preocupa com os outros 8 que ficaram. Porque a gente hoje fica muito preocupado. Não, mas né, se eu levar os 3, o que os outros vão pensar? Vão ficar chateados. E hoje dentro da igreja, se escolher esse, o outro vai ficar de bico. Se escolher esse, o outro vai... Que torce o nariz, que fique de bico. O Senhor escolhe quem Ele quer. Diga para alguém que está do seu lado. Se prepara, porque Jesus escolhe quem Ele quer. Oh glória, e vamos aprender a se submeter às escolhas de Jesus. Aprenda a se submeter às escolhas de Jesus. Ele não levou ninguém. Mateus, Levi fica, e Bartolomeu fica, André fica, Pedro vem comigo, Tiago vem comigo, João vem comigo, e eu, Senhor, você não fica. Eu quero esses. Então a gente tem que aprender a entender que Jesus, Ele escolhe quem Ele quer. E Ele continua escolhendo porque Ele é o cabeça da igreja. É Ele que escolhe, é Ele que decide, é Ele que fala. Eu queria, mas é Ele que fala. A última palavra é dEle. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Mas eu queria que fosse eu, mas não é você. Jesus escolhe quem Ele quer. Aí ele toma consigo a Pedro e Tiago e João. Ele selecionou. Ele selecionou quem ele quis. Ele não leva qualquer um com ele. Ele vai selecionar. E a partir dessa seleção, os 3 saem com ele. Eu não sei como é que os outros ficaram, porque o texto não me informa. Eles ficaram lá. Não sei se eles conversaram alguma coisa aborrecida, dizendo, por que escolheu ele, não eu? Por que não levou eu e deixou ele? Jesus não deu nem ouvido, chamou os 3, vem comigo. E vocês, fiquem aí. Fica aí. E aí, naquele momento, a alma de Jesus é tomada de um pavor e de uma angústia. Espera aí, irmão. Eu estou falando do Deus vivo. Jesus é o próprio Deus. Mas eu nunca vi Deus ter pavor e angustiar, porque Ele tomou forma humana. E por ser humano, o humano tem sentimentos, o humano sente medo, o humano é de barro, é de vaso frágil, e Jesus ali está demonstrando a sua humanidade. Jesus está ali angustiado, Jesus está tendo pavor. Isso significa dizer que não é pecado o crente passar por momentos de pavor. O que é pavor, pastor? É um medo extremo. E você, às vezes, e eu podemos enfrentar momentos na nossa vida em que um pavor, um medo extremo pode tentar se apoderar de nós, um desespero pode tentar se apoderar de nós, mas eu sou crente, mas eu sou de Jesus, eu sou crente. Jesus era quem? Jesus era o próprio Deus, e ali está tomado de um sentimento de pavor e de angústia. Ele está sendo assaltado, suas emoções estão sendo assaltadas, a alegria se foi, a angústia tomou conta dele, a coragem se foi, o pavor está tomando conta. Há um conflito, há uma crise interior dentro de Jesus naquele momento, mas Ele vai nos ensinar como vencer qualquer crise. Tem alguém anotando? Anote, porque hoje tem receita de Deus para a gente vencer as crises que vêm. Começou a ter pavor e angustiar-se. Isso mostra a sua humanidade, a sua angústia. Tem até um texto muito interessante, Hebreus capítulo de número 5,
Eu gosto desse texto de Hebreus 5, que diz assim, versículo de número 7. E como nós estamos estudando a palavra, eu acho que valeria a pena pegarmos um link com Hebreus 5, 7, você marca aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: o qual nos dias da sua carne, ou seja, o qual é quem? Jesus. Nos dias da sua carne, nos dias da sua humanidade, oferecendo com grande clamor, olha lá, ó, o autor aos Hebreus está se referindo ao Getsêmani. Ele está lembrando do dia que Jesus no Getsêmani ofereceu com grande clamor e lá Jesus estava chorando. No Getsêmani, assaltado por angústia e pavor, ele está chorando no Getsêmani. E ele está ofertando a Deus o quê? Orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Não é que Jesus está pedindo ao Senhor para que ele não morra. Jesus está pedindo ao Senhor para que ele livre ele da morte. Ou seja, não me permita permanecer no sepulcro. Eu estou disposto a ir até o fim morrer. Mas tu me tira do sepulcro, Senhor, porque eu quero vencer a morte. E aí o texto diz, foi ouvido quanto ao que temia. Exatamente. Então o texto de Hebreus nos mostra que Jesus clamou com lágrimas, com angústia. Volte lá em Marcos, eu quero falar mais sobre isso. Marcos capítulo de número 14, versículo de número 33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a quê? A ter pavor e angústia. Você já teve medo de alguma situação? Alguém que está aqui nessa noite, já se deparou com algum tipo de situação que te causou medo? Que mexeu com as tuas emoções? Que te fez chorar? Que trouxe angústia ao teu coração, desespero à tua alma? É por isso que a gente pede o socorro de Jesus, sabe por quê? Jesus sabe o que é isso. Ô, irmã Cecília, Jesus sabe o que é isso. E quando eu clamo a Ele, Ele diz, eu sei o que tu está sentindo, porque eu passei. Eu sei o que é angústia, porque eu experimentei isso. Eu sei o que é aflição, porque eu experimentei isso. São sentimentos que o próprio Deus desconhece, mas que ao tomar forma humana, Jesus passa a experimentar e sentir aflição, angústia e dor. É por isso que quando a gente sente essas coisas, a gente vai para onde? A gente vai para Jesus, porque ninguém melhor do que Ele sabe a dor que eu estou sentindo, a angústia, Ele sabe. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Versículo 34, disse-lhes, eu acho lindo porque Jesus não esconde os seus sentimentos. Jesus não quer demonstrar ser um super-homem. Ele vai dizer para Pedro, Tiago e João assim, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Jesus revela o mais íntimo do seu ser a Pedro, Tiago e João. Eu estou abatido, eu estou angustiado. Está no versículo de número 34. Eu estou profundo. Irmãos, olha o termo. Jesus não disse assim, eu estou triste. Eu estou profundamente triste. Ele está, e por que ele está triste, pastor? Por tudo que vai acontecer, pela traição de Judas, pelos açoites, pela cruz, mas mais ainda, porque ele vai levar o pecado da humanidade. E ao levar o pecado da humanidade, ele vai sentir por um momento a ausência de Deus. Na cruz ele brada dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E a pior coisa na vida de Jesus foi por um momento não ter Deus ao seu lado. Deus irá virar as costas para Jesus em um momento, por causa do peso do pecado da humanidade sobre ele, e ele está extremamente angustiado por isso. E tendo, aí o versículo 34 diz, e disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então ele manda os discípulos ficar ali. Percebe que ele tira os três, leva para uma região, chega naquela região, ele abre o seu coração e diz, vocês fiquem aqui e vigiem, ou seja, orem por mim, intercedam pela minha vida, vamos clamar juntos.
E ele se retira, versículo 35, guarde isso aí, e tendo indo um pouco mais adiante, porque tem coisas que a gente compartilha, mas tem coisas que a gente tem que ir mais adiante. Por quê, pastor? Porque é entre eu e Deus, você e Deus. Espera aí, tem alguém ouvindo a voz de Deus? Eu vou repetir, tem coisa que a gente compartilha com os mais íntimos, mas tem coisa que a gente não compartilha com ninguém. É entre eu e Deus, é você e Deus. Tem coisas que a gente tem que ir um pouco mais adiante. Pega na mão de alguém e diga, tem que ir mais adiante. Tem coisa que eu compartilho, ora, me ajuda em oração. Tem coisa que eu clamo com alguém no momento de angústia. Ore pela minha vida, interceda por mim. Mas tem coisa que eu não compartilho para ninguém, para ovelha nenhuma, porque só eu e Deus. Tem coisas que só Deus pode ouvir. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Ei, tem coisas que é você e Deus. Então ele vai mais adiante. Deixa os três ali e segue por um tiro de pedra. Parece que um dos evangelhos diz, um tiro de pedra. Imagine alguém que lance uma pedra, mais ou menos essa distância onde a pedra chega. E lá naquela distância, no meio daquelas folhagens das oliveiras, o texto diz que ele se prostrou, ele arrojou-se, ele se joga no chão, no meio da folhagem. O Filho de Deus coloca os joelhos no chão e começa a orar. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória, irmão? Quer vitória? Faça como Jesus. Se prostra, coloca o joelho no chão. Não, peraí, tem alguém precisando ouvir isso aqui. Quer vitória? Coloca o teu joelho no chão. Tem gente, irmão, sabe o que me impressiona? É que Jesus está angustiado, Fernanda. Jesus está aflito. Jesus está tendo medo. Jesus está passando por tudo aquilo. Mas o texto diz que ele se joga, ele se arroja, ele coloca-se diante de Deus em oração, ele coloca-se de joelhos diante de Deus e começa a clamar, e eu preciso entender isso com você que está aqui nesta noite. Por quê, pastor? Porque tem muita gente quando enfrenta a luta, começa a querer pensar em desviar. Sabe uma coisa? Eu estou numa angústia danada, eu não quero mais saber de igreja não, eu não quero mais saber de Bíblia, mas segue o exemplo, olha para Jesus. Olha para Jesus, me ajuda aí, Bruna, olha para Jesus, diga para alguém que está dizendo, olhe para Jesus, meu filho, olha para Jesus, tua luta não é nada, tua prova não é nada, tua aflição não é absolutamente nada, por que está querendo parar, desistir, desanimar, não quero mais saber de igreja, de Bíblia, pare com isso, vai para o Getsemane, dobra teu joelho e busca a Deus, porque tem resposta de Deus para a tua vida. Olha o que Jesus fez. Ele, Deus, ele se adianta e se prostra em terra. Ele vai colocar os seus joelhos no chão. E aqui nós temos algumas verdades. Verdades. Primeira delas, pastor, em tempos de angústia, você pode compartilhar com algumas pessoas, mas existem coisas que você tem que compartilhar somente com Deus. Segundo, você precisa se retirar um pouco para buscar Deus. Você precisa ter um ambiente de oração. Você precisa se isolar um pouco do mundo, das pessoas, da internet. E fechar a porta do teu quarto e falar, eu quero falar com Deus. Não é aquela oração de obrigado, Senhor, pelo almoço, pelo jantar. Estou orando, mas está nada. Eu estou falando de oração, eu estou falando de conversar com Deus. Eu estou falando de fechar a porta e dizer, eu quero ter uma conversa com Deus. Fazer como uma irmã que dobrou os joelhos, colocou uma cadeira e disse, Senhor, senta aqui porque eu quero conversar contigo. Meu Deus, eu preciso falar contigo. Ele está se prostrando em... Coloque-se de joelhos. A Bíblia diz em Tiago, se alguém está aflito, ore. Esse é o caminho. Estou angustiado, estou nem conseguindo orar. Não, aí que é para orar. Ore angustiado. Ore angustiado mesmo. Fale com Deus com essa angústia tomando conta do teu coração, com esse pavor tomando a tua alma. Fale com Deus, abra o teu coração.
oração, conversa com Ele. São os melhores momentos para a gente orar, é quando a gente está assaltado por sentimentos ruins. Vai para a oração, dobra teu joelho, clama a Deus e diz: Senhor, esses sentimentos estão arrasando a minha alma, mas eu estou aqui, estou te buscando, eu preciso da tua ajuda, Senhor. O texto diz que ele orou, ele se colocou humildemente de joelhos, e ele diz assim: se for possível, passe de mim esse cálice, ou se fosse possível, passasse dele aquela hora. Preste bem atenção, deixa eu explicar isso aqui. Jesus não está disposto a abandonar a missão para a qual foi chamado. Ele apenas entende que Deus está no controle, e que se Deus quisesse mudar aquela situação, e ele não precisasse passar por tudo aquilo que ele iria passar, Deus poderia fazê-lo. Mas a oração não é para Deus mudar a situação. A oração de Jesus é para Deus dar a Ele graça. Senhor, tu pode mudar essa situação se tu quiser. Tu tem poder. Ele está tributando a Deus a glória, a honra. Se tu quiser, tu pode mudar. Eu não preciso enfrentar isso. Se tu quiser, tu pode alterar. Tu pode mudar o quadro. Mas olha o versículo 36. Ele diz assim: e disse: Abba, Pai. Abba é um termo aramaico para pai. Por isso que Marcos escreve pai, porque é como se Marcos dissesse assim: Abba significa pai. Todas as coisas são possíveis. A oração de Jesus tributa a Deus poder. Tu pode mudar este quadro. Tu pode afastar de mim este cálice. O cálice da ira, o cálice do juízo que Jesus teria que beber. Se tu quiser, tu pode remover essa situação. Agora, não seja o que eu quero. Pega na mão de alguém que está disposto a orar dessa maneira. Jesus não vai dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Jesus vai dizer para Deus o seguinte: se tu quiser, tu pode mudar o quadro. Mas se tu não quiser, eu estou disposto. E não prevaleça o que eu quero, mas o que tu quer. Peraí. Alguém está precisando ouvir? Porque a gente vive no meio de uma teologia estranha, que as pessoas estão dando ordem em Deus, estão colocando Deus contra a parede, e parece que Deus agora virou um servo e o homem um senhor. Não. Jesus vai nos ensinar o seguinte: é cada um no seu quadrado. Senhor, tu és poderoso, tu pode mudar este quadro, porém não seja como eu quero, do meu jeito. Não é do meu jeito, não é da minha maneira. Eu quero que seja feita a tua vontade. Me dá força, porque eu quero viver a tua vontade. Se a tua vontade é dolorosa para mim, não importa, eu quero viver a tua vontade. Será que a gente está disposto a isso? Não seja porém o que eu quero. Será que a gente está realmente disposto a abrir mão das nossas vontades? Será, Eliseu, que nós estamos realmente dispostos, por amor a Deus, a abrir mão das nossas vontades? Para se submeter à vontade de Deus, que muitas das vezes não vai ser agradável para nós. Vai ser difícil, dolorosa. Será que nós estamos dispostos a isso? Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Significa dizer que Jesus está orando, pedindo a Deus forças para cumprir a vontade do Senhor. Forças para continuar fazendo a vontade de Deus. Aí o versículo seguinte, Marcos 14, 37. Jesus passou um momento em oração, mas Jaqueline, ele volta. Quando ele volta, ele acha os discípulos fazendo o quê, pastor? Fazendo o quê? Dormindo. E ele vai dizer a quem? Por que ele vai dizer a Pedro? Por que ele não disse para João e para Tiago? Mas por que ele vai focar Pedro? Porque Pedro tinha acabado de dizer que com Jesus ele ia até a morte. Ele vai dizer: ué, Simão, logo você, que disse que estaria comigo até a morte, está dormindo? Irmão, em vez deles estarem orando, vigilante, alerta,
o Senhor os encontra dormindo. Eu não sei se aqui tem algum crente nessa condição, que o Senhor esteja procurando ele, ele está dormindo. Logo você, que diz que faz, que acontece, que canta bonito, que prega bonito, que fala, dormindo, na hora de estar vigilante, na hora de estar orando. Deus hoje está vasculhando esta igreja, cada um de nós que estamos aí. Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de oração? Diga para alguém que está do seu lado e acorda ele, diga, como é que está a tua vida de oração? Acorda ele aí, diga, como é que está a tua vida de oração? O Senhor hoje está nos perguntando, ei, até você está dormindo? Até você que eu esperava que estivesse acordado, de pé, orando, clamando, está dormindo? Simão, veja que ele não diz Pedro, ele diz Simão, porque Simão se refere ao homem regenerado, Simão se refere ao antigo Pedro, Simão se refere ao homem que ainda não foi transformado, não é a pedra. Ele está dizendo, Simão, tu estás dormindo, Simão, não podes vigiar sequer uma hora. Ele está dizendo, desperta Simão, ora. E hoje aqui nesta noite, ele está falando comigo e contigo, é tempo de despertar, é tempo de acordar. Desperta tu que dormes. Não pode vigiar uma hora. Olha o versículo 38. Vigiai e orai. Qual era o mandamento de Jesus? Vigiai. Interessante que primeiro ele diz assim, vigiai. Vigiai está alerta, atento, apercebido, ligado. Para que não entreis em... aqui eu vou ter que parar um pouquinho. Irmãos, só tem como vencer a tentação se você tiver uma vida de vigilância e oração. Quem nos ensinou isso? Jesus. Ele vai dizer, vigiai e orai. Crente que não ora é um crente que está sempre caindo em tentação. Crente que não ora é um crente que não vigia. Porque a vigilância é produzida pela oração. Quanto mais a gente ora, mais vigilantes somos. Quanto menos oramos, menos vigilantes somos. E a palavra de Jesus é vigiar e orar. Para quê? Para que não entres em tentação. Porque na verdade o espírito interior pode até estar pronto. A alma foi... Mas a carne, a natureza é fraca. Então se eu não orar, a minha carne vai manifestar. Se eu não tiver, não vai nessa, que eu sei os hinos da harpa, que eu tenho tanto tempo de crente, porque eu tenho uma carteirinha de membro, porque eu tenho uma carteirinha de obreiro, porque eu sei pregar, porque eu sei fazer, porque eu sei tocar, porque eu sei isso e aquilo. Não vai nessa não. Se nós não tiver vida de oração, nós vamos sucumbir à tentação, nós vamos fraquejar, nós vamos falar o que não era para falar, nós vamos fazer o que não era para fazer. Pedro, alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quem não ora e não vigia, daqui a pouquinho está falando coisa que não convém, está vendo coisa que não convém, está indo em ambiente que não convém, está andando com gente que não convém, não se separa. Agora quem tem vida de vigilância e oração, sai da frente, Satanás. Quando ele olha alguma coisa, epa, peraí, isso aqui não é de Deus não, isso aqui não é de Deus não. Peraí. Esse ambiente não é de Deus, essa pessoa não é de Deus. Então a gente tem que ter vida de oração, é vigiar e orar para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, a natureza humana é fraca. Os discípulos sucumbiram a uma necessidade, ao invés de priorizar a vontade de Jesus. E qual era a necessidade? Dormir. E qual era o mandamento? O que Jesus mandou fazer? Orar. Qual é a necessidade? Dormir. E o que o Senhor está falando conosco hoje aqui nessa noite? Ei, cuidado com as tuas necessidades, para elas não fazerem você sucumbir à vontade de Deus. Mas é necessidade. Mas e a vontade de Deus qual é? Mas é necessidade. Mas qual é a vontade de Deus para a tua vida? Mas é a minha necessidade. Mas qual é a vontade? Alguém está entendendo? Eu só vou parar quando alguém entender isso. Mas eu tenho necessidade, pastor. Mas qual é a vontade de Deus para a tua vida?
Eu não sei se você está pegando a revelação. Qual é a tua necessidade? Mas qual é a vontade de Deus para a tua vida? Tem gente priorizando necessidade e deixando de lado a vontade de Deus. Eu vou repetir, tem gente priorizando necessidade e deixando de lado a vontade de Deus, e está deixando de experimentar tudo que Deus tem para a tua vida. Pega na mão de alguém e diga: prioriza a vontade de Deus ante a tua necessidade. O mais importante não é a tua necessidade, o mais importante é fazer a vontade de Deus. Tem muita gente argumentando: mas eu tenho que fazer, é necessidade, pastor. Vai, Simão. Continua com essa vida vazia, Simão. Por causa de necessidade. E por causa de necessidade, está com a vida vazia. Não tem mais brilho do Espírito. Não fala mais em língua. Não sente mais presença no culto. E acha que a culpa é do pastor, é do que está pregando. Não é nada, é porque tu não tem mais vida com Deus. É porque não tem mais tempo de oração. Altar sem sacrifício não tem fogo. Deus não manda fogo em altar vazio. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Não vai sentir nada, só vai sentir o frio do ar-condicionado, mas não vai sentir o fogo do Espírito que já está sendo derramado aqui nesta casa. Está procurando um altar para derramar o fogo dele. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Pode desligar o ar lá para mim, por favor. Versículo 38. É o 38? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Cuidado com a tua necessidade. Eu estou cansado. Só que Jesus, quando chega, não diz assim: mas eu tendo você. Não. Eu não falei para vocês orarem, vigiarem. Eu não deixei vocês aqui para orar. Eu não chamei vocês, eu não selecionei vocês para uma função. Para que eu te chamei? Tu está dando prioridade à tua necessidade. Para que eu te chamei? Aí o versículo de número 39. E foi outra vez, e orou dizendo as mesmas palavras. Me ajuda aí, Bruna. Espera aí. Jesus vai voltar para a oração. E ele vai orar as mesmas palavras. E como é que eles sabem que Jesus está usando as mesmas palavras? Porque não é uma oração comum. É um clamor que está rasgando o céu. E mesmo um tiro de pedra de distância, os discípulos que estão longe estão ouvindo ele gritando e dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não é a oração de gato, aquela oração que você faz, que já está dormindo. Não, é um clamor. E eles estão distantes, um tiro de pedra, mas eles estão ouvindo como se ele estivesse ao lado deles. Dizendo: Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu quer. Me ajuda, passa de mim, mas seja feita a tua vontade. Interessante que a oração é a mesma. E a teologia da prosperidade nos ensina, que é uma teologia falsa, ela diz que se nós repetirmos a oração é um sinal que a gente não tem fé. Só que Jesus me ensina que eu posso repetir a oração, porque ele chama isso de perseverança. Aleluia. Eu clamei, terminou aquele momento. Eu sinto que ainda não fui totalmente curado. Eu sinto que não fui totalmente restaurado. Então o que eu faço? Eu vou continuar orando. Eu vou continuar falando. Eu vou continuar colocando diante de Deus. Eu ainda não vi o milagre acontecer, mas eu vou continuar. Senhor, mais uma vez eu venho na tua presença. Humildemente, Senhor. Eu já conversei contigo ontem, mas eu quero conversar novamente, Senhor. Oh Deus amado, opera na minha vida. Tem alguém ouvindo a voz de Deus?
Insista com Deus. Diga para alguém que está do seu lado: insista com Deus em oração. Insista com Deus em oração. Não pare de orar enquanto você não vê o agir de Deus. Deus dá uma resposta. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de pedir, não pare de suplicar. Isso aqui não é vã repetição, não. Isso aqui é perseverança. Ele está nos ensinando que em tempos de angústia eu vou orar e muitas das vezes eu vou sentir que ainda não fui respondido. Eu vou sentir que ainda tem alguma coisa errada comigo. Então ele volta de novo para a oração. Ele volta de novo para o clamor. Ele volta de novo para o altar da oração e ele continua com as mesmas palavras. Eu não sei se tem alguém entendendo. Eu queria tanto que alguém entendesse o que Jesus está falando aqui hoje. Continua, pega, segura na mão de alguém. Pare um pouco, me ajuda, Bruna. Pega na mão de alguém. Porque essa pessoa que está do teu lado, ela está precisando ouvir isso. Diga: continue orando. Continue orando. As mesmas palavras. 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 Continua. O mesmo clamor. Continua, continua, continua. As mesmas palavras. Oh, Paulo disse que orou 3 vezes ao Senhor acerca do espinho. Enquanto Deus não falou, Paulo continua orando. Até que Deus disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Continua orando. Continua orando. Até Deus responder. Até Deus falar. Até Deus te dar uma resposta. Continua orando. As mesmas palavras, as mesmas palavras, as mesmas palavras, como aquele cego, as mesmas palavras: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala sua boca, rapaz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, as mesmas palavras, as mesmas palavras, as mesmas palavras, até a hora que Jesus disse: traga ele, 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 traga ele aqui. As mesmas palavras. As mesmas palavras. Continue clamando, minha irmã. Continua clamando, meu irmão. O diabo sopra no nosso ouvido e diz: Deus não está te ouvindo. Continua com as mesmas palavras. Com as mesmas. Jesus nos ensinou que em tempos de angústia, muitas vezes uma oração não será suficiente. Nós vamos precisar perseverar. Nós vamos continuar com as mesmas palavras. Eu não estou vendo Deus ainda agir, mas eu continuo orando com as mesmas palavras. Com as mesmas palavras. Com as mesmas. Ele vai fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer, ele vai operar. Tem alguém recebendo a palavra? Ele vai fazer. E mais uma vez ele volta. Terminou aquele momento que eu não sei quanto tempo foi. Versículo 40. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Eu vou dizer uma coisa para você. E ele encontra eles dormindo porque eles estavam cansados. Não sabiam o que responder, estavam sonolentos. Como alguém com efeito de um remédio para dormir, estavam assim. E o versículo 41 diz que voltou 3ª vez. Foi de novo orar. Não deixe que a atitude dos outros te desmotive. Anote isso. Porque ele poderia voltar e encontrar eles dormindo e dizer: ei, não deixe que a frieza dos outros te desmotive. Que a apatia do outro te desmotive. Que a falta de fervor do outro te desmotive. Continua você, continua você. Continua você, continua você. Continua você, continua você. Continua glorificando, continua exaltando. Continua adorando. Não deixa que a apatia de quem não quer te faça parar. Volta lá, continua orando. Continua orando. Oh glória, ele vai voltar pela 3ª vez. E vai continuar na oração. Não deixa que a frieza do outro te contagie. Não deixa que o desânimo do outro te aflija. Não deixa que a falta de fervor do outro te faça parar. Ele não quer, mas eu quero. Ela não busca, mas eu busco. Ele não deseja, mas eu quero. Oh glória, tem alguém recebendo a palavra. Deixa não. E mais uma vez ele vai orar.
E mais uma vez ele encontra eles dormindo. E parece ser irônico isso aqui, porque Jesus está super aborrecido. Porque quando ele diz assim, dormir agora e descansar, não é um conselho, ele está extremamente aborrecido. Ele vai dizer, basta. Em outras palavras, chega de dormir. Vocês abusaram da minha paciência. É chegada a hora. Ou seja, Jesus disse, até aqui vocês poderiam ter orado. Já que não aproveitaram a oportunidade, então vamos sair agora. E aí eu quero ver como é que vocês vão se comportar. Sabe como vocês vão se comportar? Em outras palavras, você vai fingir que não me conhece. Você vai dizer que nunca me viu. Você vai sair correndo. Você, Pedro, vai pegar uma espada e vai meter na orelha do Malco. Vocês vão agir como crianças, como bebês, como carnais. Sabe por quê? Porque vocês não priorizaram a oração. Quando eu disse para vocês orarem, quando eu disse para vocês se prepararem, e está chegando a hora, e vocês vão todos fracassarem. Por quê? Porque eu dei tempo para você me buscar, eu dei tempo para vocês clamarem, eu dei tempo para vocês vigiarem. Vocês não quiseram, então vocês vão sucumbir. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, aproveita o tempo que o Senhor está te dando. Pega na mão de alguém e diga, aproveita, meu filho. Aproveita. Aproveita, desliga um pouco a Netflix. Desliga um pouco o aplicativo do celular, desliga um pouco, aproveita o tempo que Deus está te dando de vida, porque o dia mal está chegando, e quando ele chegar, a Netflix não vai te sustentar, o YouTube não vai te sustentar, não vai. O que vai te sustentar é teu tempo que você teve com Deus em oração, teu tempo de comunhão, oh aleluia, quando a prova vier, quando a luta chegar, quando o problema chegar, o que vai te dar sustentação é que você teve momentos com Deus em oração, isso te dá estabilidade, força para vencer. Basta de dormir, Deus está falando com alguém aqui. Basta, chega, acorda, desperta, porque está chegando a hora. Esse basta aqui é forte demais. Basta, chega de dormir. 3 vezes procurei vocês para orar e vocês estão dormindo. 3 vezes que eu vim aqui procurando vocês para buscarem, vigilantes, vocês estão satisfazendo suas necessidades. Chega, chega. Irmão, quando Deus diz chega, é chega. Quando Deus diz basta, é basta. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Quando Ele diz basta, é basta. Eu te dei tempo. Eu esperei. Eu falei contigo muitas vezes através do meu servo. Desperta. 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 Eu falei tantas vezes, desperta, desperta. Até a hora que ele diz, basta. É chegada a hora. Sem oração não venceremos. Sem oração vamos agir na carne. Crente que não ora age na carne. Faz como Pedro, arranca da espada e passa na cabeça do outro. E era para acertar o pescoço. Crente que não ora é tomado de sono espiritual. Crente que não ora abandona Jesus. Crente que não ora nega o Senhor. Olha o que diz o texto. Jesus disse assim, 41. Eu ainda estou no 41. E voltou 3ª vez. E disse-lhe, dormi agora, descansar e basta. É chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Jesus se levanta. E agora Jesus não está mais angustiado. Você não encontra mais Jesus angustiado. Jesus não está mais apavorado. Jesus está respirando, dizendo, vamos para a batalha. Não, peraí, tem alguém entendendo? Diga assim, vale a pena orar. Porque ele começa angustiado, apavorado, desesperado, mas ele vai para o joelho. E quando termina aquele período de oração, ele levanta e vamos para a batalha. O traidor está chegando, acabou o pavor, acabou o medo, vamos para a batalha. Meu Deus, eu recebi de Deus aqui um sopro.
Aleluia, oh glória. Ei, o pavor foi embora, o desespero foi embora, a angústia foi embora. Aonde? Ele deixou tudo lá, tudo lá, tudo lá no altar da oração. Ficou tudo lá, ficou tudo lá. Oh meu Deus, tem alguém recebendo a palavra. Ficou tudo lá. E agora ele se levanta agora. Vou enfrentar o traidor, vamos enfrentar a batalha, vamos enfrentar essa luta. Está chegando aí, ele não vai correr não. Por quê? Porque a angústia já foi embora, o pavor já foi embora, o desespero já foi embora. Ei, vamos se levantar porque eu vou enfrentar a batalha. Pega na mão de alguém e diga: ore meu filho, ore para vencer essa angústia, ore para vencer essa guerra interior, ore para vencer esse pavor, esse desespero. Você vai se levantar e vai dizer: ei diabo, sai da minha frente, porque Deus me encheu da presença dele. Ele se levanta vitorioso, não no primeiro momento, nem no segundo, mas no terceiro. Eu vou repetir: não no primeiro, não no segundo, mas no terceiro. No terceiro, Eliseu, ele se levanta. O medo já foi embora, o pavor já foi embora, a angústia foi embora. Oh glória, oh glória. Ele diz: vamos, está chegando a hora. Chegou a hora, está chegando a hora. Estou aqui, o traidor está chegando, mas eu não vou correr não, eu não vou fugir não, porque Deus já me encheu, Deus já me deu coragem. O pavor já foi, a angústia já foi, o medo já foi. Por isso que no versículo 42 diz assim: levantai-vos e vamos. Cadê o pavor, Eliseu? Cadê, Fernando, o desespero? Cadê a angústia? Ficou lá na oração. Ficou tudo lá. Vamos. Já não é mais o Jesus apavorado. Já não é mais o Jesus angustiado. Já não é mais o Jesus depressivo. Já não é mais o Jesus que suou gotas de sangue. Não, agora é alguém revestido, cheio. Levantai-vos, vamos caminhar. Vamos continuar. Vamos enfrentar a batalha. Vamos. Não vamos parar não, vamos. Fica de pé para a gente orar. Ele está aqui nesta noite. Eu estou sentindo a sua presença aqui. Quem está sentindo a presença dele aqui? Hoje é noite de você intensificar sua vida de oração. Hoje é noite de você vencer essa guerra na oração. Hoje é noite de você vencer essa angústia na oração, esse pavor na oração, esse desespero, esse medo. Aonde, pastor? No altar da oração. E você vai se levantar e vai dizer: vamos caminhar, vamos enfrentar a batalha. Ei, tem alguém orando comigo aqui nesta noite? Me ajuda aí, Bruna. Eu quero orar por alguém que está enfrentando uma grande batalha. Aleluia. E precisa muito que a sua vida de oração seja intensificada. Que você receba de Deus uma graça hoje, para que a tua vida de oração seja intensificada. Eu gostaria que você viesse aqui no altar, diante do altar de Deus. Se tiver alguém nesta condição, que está enfrentando uma batalha, como Jesus enfrentou naquele Getsemane, mas que precisa de uma renovação, uma força de Deus para continuar orando, sai do seu lugar e vem cá para a gente orar por você. Vem aqui à frente, por favor. Vem diante do altar de Deus. Eu não tenho, mas Deus pode te dar. E o fato de você sair do seu lugar e vir até o altar é um fato de você dizer: eu creio, Senhor, na tua palavra. Venha. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha, porque hoje o Senhor, hoje vai haver uma mudança na tua vida de oração. Há um despertamento espiritual de Deus para acontecer na tua vida espiritual, na tua vida de oração. Aleluia. Aleluia. Hoje essa sonolência espiritual vai sair. Essa dormência espiritual vai ser repreendida aqui em nome de Jesus. Hoje Deus está te acordando, te despertando para uma vida mais intensa de oração. Você crê nisso?
Você acredita nisso? Nesta palavra que este pregador está dizendo? Que hoje Deus está dizendo: ei, eu estou despertando hoje. Não se assuste se você ouvir a voz de Deus te chamar. De alguém gritar na janela da tua casa o teu nome pela madrugada e você procurar, não tem ninguém. É Deus dizendo: levanta, minha filha. Deus hoje vai despertar você para oração. Vai despertar você para uma vida mais intensa de oração. E é isso que Ele espera de você. E eu quero orar por sua vida aqui. Senhor, aqui estão os teus filhos que vieram nesta noite e ouviram a tua palavra. A doutrina, o ensino. Ó Deus, ó Deus, se tem alguém nos ouvindo no YouTube, se tem alguém que está ao alcance da nossa voz, desperta para a vida de oração, desperta para a vigilância, desperta este teu filho, esta tua filha, esses que estão aqui diante do altar, Senhor, que haja um despertamento espiritual, que haja um renovo espiritual, que haja uma renovação espiritual, um acordar de Deus na vida de cada um dos teus filhos para uma vida mais intensa de oração. Que as nossas necessidades sejam colocadas em segundo plano. E que possamos priorizar, Senhor, esta vida de comunhão contigo, de oração. Oh Deus, vai acendendo a chama em cada coração. Vai acendendo a chama em cada vida que aqui está diante do teu altar. Aquece, Senhor, vem renovar esta vida de oração. Desperta o dom de Deus que existe em ti. Diz o Senhor, que a chama de Deus torne-se a acender na tua alma. Que o fogo de Deus volte a queimar. Que haja uma unção poderosa do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu já estou ouvindo línguas estranhas aqui nesta noite. Eu estou ouvindo Deus renovando o crente aqui nesta casa. Já um fogo que desce sobre a tua vida, sobre a tua alma. Há um despertamento de Deus para você aqui hoje. Remandai canalabachandele, rabanda kamanachande cominai. Há um despertamento de Deus para a tua vida espiritual. Há um despertamento de Deus para a tua vida de oração hoje aqui. Não vai ser mais a mesma tua vida de oração, não. Hoje Deus está aumentando a pressão. Hoje Deus está elevando a tua comunhão. Deus está dizendo que você hoje está recebendo dele esta graça para uma vida mais intensa de oração. Eu quero ministrar essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu coração, sobre a tua casa. Deixa, acorda, desperta. Desperta, 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 desperta. Vai para o altar da oração, que ali tem libertação, ali tem renovação, ali tem força de Deus para tu caminhar. O desespero vai sair, a angústia vai sair, o medo vai sair, a insegurança vai sair. Coloca tudo no altar da oração, deixa tudo no altar da oração e recebe renovo, e recebe força, e recebe graça, e recebe ânimo. Eu ministro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abraça alguém que está do seu lado e diga: tome posse em nome de Jesus. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste
e enche-me de novo. Presbítero Eliseu, faz a oração. Quantos foram abençoados pela palavra de Deus, nós não vamos nos estender. E aqueles que, por causa justa, não puderam participar da ceia, aguarde, que daqui a pouco estaremos servindo a ceia. Presbítero Eliseu agradece ao Senhor por esta noite tão maravilhosa. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, por essa noite especial, a qual a Tua palavra, Senhor Deus, foi ministrada em nosso coração, Senhor. Meu Deus amado, continua renovando a Tua igreja, o Teu povo, despertando, meu Deus, a nossa vida para a oração, Senhor. Meu Deus, para que nós possamos receber mais poder do céu, Senhor, para lutar contra as armas do adversário, Senhor. Toma, Deus, o Teu povo em Tuas mãos, despeça, Senhor Deus, em segurança, na Tua paz, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Oramos, ó Deus, a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. As revistas estão lá atrás, se alguém quiser adquirir o material da escola. E o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é nossa. E operando Deus, então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.